Fala, gurizadinha, beleza? Hoje vamos continuar o estudo aqui dos sistemas. Nós já vimos agora na última aula aí 2 aulas sobre o sistema sensorial, esse último sobre a visão. Já vimos também a parte de sistema locomotor também, né? Ossos, né? Esqueleto, não só ossos, né? Esqueletos e músculos. E lembrando que todos eles associados, né? Comandados pelo sistema nervoso, que foi o primeiro que a gente viu. Hoje a gente vai ver o sistema digestório, especificamente o sistema digestório humano. Esse sistema digestório que também está, né, claro, associado, ligado aí ao comando do sistema nervoso, certo? Então, te acomoda aí, certo? E vamos para a aula. Então, sistema digestório, coloquei aqui uma foto. Isso aqui é uma foto de verdade, tá, gente? Então, desde aqui da garganta, né, desde lá da faringe, descendo pelo esôfago, temos aqui o estômago, o fígado, o pâncreas escondido lá atrás, e todo o intestino delgado, a tripa fina passando aqui, né? Olha a quantidade, ó, vem aqui, vai fazendo a volta e vem, até aqui, e depois começa o intestino grosso. Então nosso sistema digestório ele é bem longo. E por que ele tem que ser longo desse jeito, né, professor? Para poder dar tempo do alimento ser digerido ali. Ele tem esse tamanho que é para que dê tempo para que todos os processos químicos, as transformações químicas ali aconteçam, né? As transformações químicas elas levam um tempo. Todo o alimento que nós ingerirmos lá, ele vai precisar de um tempo para ser transformado, para poder ser absorvido e ser levado ao sangue e ao sangue ser distribuído para as nossas células todas. Então o sistema digestório na maioria dos animais, com exceção das esponjas do mar, tá? As esponjas do mar, assuntozinho que vocês vão ver lá no 7º ano, as esponjas do mar não tem nenhum órgão, nenhum sistema. Elas vivem, né, elas são na verdade um aglomerado de células, tá? Então elas não têm nenhum sistema digestório. Com exceção das esponjas do mar, o alimento é digerido no interior de órgãos pela ação de substâncias químicas. E essas substâncias químicas nós chamamos então de enzimas digestórias. Tá? Substância química que faz transformação na digestão, então é enzima digestória, né? São proteínas, enzimas digestórias. Então quando eu falar em enzimas, você já está ligado que enzimas digestórias são as substâncias que vão fazer transformação química nos alimentos. Ok? Vamos mudar aqui. Então, na boca nós temos 2 processos da digestão. O primeiro é a mastigação, que a gente chama de mecânico. É uma transformação mecânica, ou seja, você vai reduzir o tamanho do alimento. E a mastigação ela é extremamente importante, né, gurizada? Reduzindo o tamanho do alimento, vai ficar mais fácil para ter depois a transformação química. Então, muito importante a mastigação. Tem alimentos que nós não conseguimos digerir quimicamente. Um alimento aí é uma substância química chamada celulose. Tá? A celulose que forma a célula vegetal, nós não conseguimos transformar ela quimicamente. A vaquinha consegue, o boizinho lá consegue. Nós não conseguimos. Então vou te dar um exemplo, a celulose é a casquinha do milho, aquela partezinha do milho. E se você não mastigar direito o milho é o te vejo mais tarde, né, gurizada? Depois ele vai aparecer de novo. Então você tem que mastigar bem o milho, que é para quebrar, né, essa celulose, essa casquinha do milho, para a gente poder digerir quimicamente o amido que está lá dentro. O amido, tá? O açúcar. Por isso a importância aí da mastigação. Senão a gente não consegue digerir o que está lá dentro do milho, cara. E aí depois eu te vejo mais tarde. Então a mastigação é um processo químico realizado pelos dentes. Tá? Um adulto que tenha todos os dentes, incluindo os dentes do siso, né, os últimos lá do fundo, os últimos lá do fundão, lá, vai ter 32 dentes. 32 dentes. Esses dentes são divididos aqui, né, aqui atrás. Nós temos os 3 molares, tá?
São os panelão aqui de trás, os 3 molares, 1, 2, 3 molares. Então tem 3 desse lado, tem mais 3 desse lado, né? Tem 6 embaixo, mais 6 em cima. Tá? Depois nós temos aqui os pré-molares, né? Pré, o que vem antes, também são molarizinhos um pouco mais para frente. Toda essa dentição aqui, né, esses molares e pré-molares é feito para amassar, para triturar alimento. Nós temos os caninos, tem um canino aqui, tem um outro canino aqui, e depois nós temos mais 2 em cima, são esses dentes mais pontudos, que lá nos animais chamados lá de canídeos, que são os cães, por exemplo, lá nos felinos também, eles vão ter esses dentes bem grandes, né? Bem pontudos, né? Os caninos, dentinho de vampiro, né, professor? É o dentinho do vampiro. E aqui na frente os 4 incisivos, né, cara? 4 incisivos aqui na frente, tá? De fazer incisão. O que é incisão, professor? Incisão é corte, cortar. Né? Os dentes da frente, os dentes de coelho que nós temos aqui na frente, 4, para fazer a incisão, para cortar, certo? Então o processo da mastigação é mecânico, importante para diminuir o tamanho do alimento. E na boca nós temos um processo químico também, que é a salivação. A saliva que é produzida então por glândulas, nós temos as glândulas salivares, nós temos embaixo da mandíbula, nós temos embaixo da língua e nós temos as chamadas parótidas, que são essas aqui debaixo das orelhas, né? Que eu estou mostrando aqui, que são as maiores. Um detalhezinho, essa glândula parótida é ela que é atacado pelo vírus da cachumba. Cachumba, né? Que a pessoa fica lá com o rosto inchado aqui, tá? Com a bochecha bem grande. É porque o vírus ataca estas células aqui, ó, que formam este órgão. Então o vírus da cachumba, ele ataca esta glândula aqui, ó. Bom, a saliva, existe então uma enzima digestória, né? Uma substância transformadora. E essa enzima digestória que está na saliva, ela se chama de pitialina. Ela tem um nome. Ah, o que é a pitialina? É a substância química transformadora na saliva, que existe na saliva, é a enzima digestória da saliva, chamada pitialina ou amilase salivar. Tanto faz, tem esses 2 nomes. A amilase amido, ela inicia a digestão dos carboidratos. Professor, o que são carboidratos? Carboidratos, cara, são aí os farináceos que tu come, aí o pão, a bolacha, o arroz, a batata, né? Todos os alimentos aí, né, que tem o amido, né, a farinha, o amido, são os açúcares que estão nas frutas, é o açúcar do leite, tudo isso são carboidratos, alimentos energéticos. E eles vão começar a ser digeridos na saliva pela amilase salivar. Ó, amilase amido, carboidrato. Beleza? Amilase salivar. Legal? Saliva então faz digestão química. Aí só um detalhe, na saliva tem muitos anticorpos, células de defesa também, né? Para manter a saúde da nossa boca. Né? Imagina a quantidade de bactérias, né, e seres que vão entrando para nossa boca, então a nossa saliva ela vai evitando infecções, certo? Quando dá aquela infecçãozinha na orelha, né, por causa do brinco, às vezes infecciona, pega aquela primeira saliva da manhã, antes de escovar os dentes, cara, é sério, tá? Pega ela, molha o dedo e passa. Imunoglobulinas do tipo A, é muito bom para infecção. Saliva. Vamos adiante. Faringe. Faringe faz... Marquei aqui, ó. Então, ó, aqui tem, ó, cavidade nasal, por onde está vindo o ar. Aqui é a cavidade bucal, por onde vai vir o alimento. E tudo isso aqui, então, ó, é a faringe, gurizada. Faz parte tanto do sistema respiratório quanto do digestório. É um órgão que participa de dois sistemas, da respiração e da digestão. Liga a cavidade da boca com a cavidade nasal. Então liga a cavidade da boca com a cavidade nasal. Então, professor, quer dizer que o que entra pelo nariz sai pela boca. E o que entra pela boca também pode sair pelo nariz. Exatamente, eles estão ligados, tá? Por esse lugar chamado aqui de faringe, que é o que a gente conhece por garganta.
né? Garganta, tá com uma inflamação na garganta, faringite, né? Inflamação da faringe, da garganta, certo? É onde ocorre a deglutição. Nossa, professor, que nome difícil. Sabe o que é deglutição, gurizada? Deglutição é engolir. É que a gente não fala o engolimento, a engolição. Não, tem o ato de engolir. Tá? A gente chama de deglutir, deglutição. Engolir. Ocorre aqui na garganta. E aí o alimento vai ter que ir para onde, gurizada? Aqui para frente ou aqui para trás? Hã? Vai aqui para trás, que é o próximo órgão que nós vamos ver, ó. Ele vem aqui atrás, nesse tubo aqui de trás. Se ele entra no tubo errado, aí você se engasga. Aqui é por onde vem o ar. Isso que a gente sente aqui na frente, esse caninho que tem aqui na frente, né, a laringe, é por onde passa o ar. É esse tubo aqui, o alimento tem que vir aqui para trás. Se der tempo ainda, eu vou fazer uma aula sobre o sistema respiratório, daí a gente vê isso aqui, tá? Então, seguindo, nós estávamos aqui na garganta. Nós vamos vir para esse tubo bem longo aqui, chamado de esôfago. Então, o esôfago é um tubo muscular liso, por onde o alimento vai descendo, né? Ele vai descendo para ir até o estômago. Só que o alimento não vai por conta própria. Tirando a água que você vai deglutir, né? E ela vai descer por gravidade mesmo, o alimento mais sólido, mais pastoso, ele não vai. Vai demorar muito para descer. Então, esse tubo chamado esôfago, ele realiza contrações musculares involuntárias. Ele é um músculo liso. É um tubo de músculo liso. Então ele vai se contraindo. A gente não sente ele se contraindo, mas ele fica vibrando, ele fica se contraindo, né, vibrando, para empurrar o alimento para baixo, para ele chegar até o estômago. Tá? Então o esôfago ele conduz o alimento da garganta até o estômago. E por falar em estômago, aqui está o nosso estômago. Isso aqui é uma foto de verdade também, galera. Aqui é o estômago visto por fora, que ele é de músculo liso. E aqui o estômago visto por dentro, que ele é de tecido epitelial. Nós já vimos aula sobre tecidos, tá? Então, formado por músculo liso na parte de fora e tecido epitelial do tipo mucosa, que nem nasceu por dentro da boca, né? Esse tecido vermelho, na parte interna. Ele tem um orifício aqui, uma abertura que é por onde entra o alimento. Aqui nessa foto de cima, o alimento entra por esse tubo aqui, tá? Chamado de cárdia. E ele sai por esse outro tubo aqui para o intestino, que é o chamado piloro. Tá? No estômago também tem uma enzima digestória, uma substância transformadora, que nem na saliva. A do estômago se chama pepsina, a pepsina. E ela faz digestão de proteínas. Então lá na saliva começa a digestão do carboidrato, no estômago começa a digestão da proteína. Proteína que tem na carne, proteína do leite. Vamos pegar, por exemplo, o leite. O leite, o açúcar do leite, a lactose, começa a ser digerida na saliva. A proteína do leite começa a ser digerida só no estômago, digerida quimicamente. Ok? Vamos lá, gurizada. Fígado. Localizado no lado direito da tua barriga, aí, do teu abdômen. Uma das funções, o fígado é um órgão que tem várias funções. Eu digo que o fígado é o órgão lá de reciclagem, ele faz a reciclagem de substâncias no nosso corpo. Tem a função então de filtrar o sangue. Professor, mas eu achei que era o rim que filtrava. Sim, o rim filtra também, né, para formar a urina. Tá? Então tem a função de filtrar, o rim tem a função de filtrar o sangue retirando substâncias tóxicas. Só que são substâncias tóxicas. Quase tudo que nós ingerimos aí tem substâncias tóxicas, né? Os próprios medicamentos. Por que quem bebe demais o álcool, né, vai afetar o fígado? Porque todo esse álcool é uma substância tóxica e ele vai, né, em excesso, vai se tornar tóxico e ele vai ser filtrado aonde? No fígado. Aí chega uma hora lá, isso você vai estudar lá no primeiro ano do ensino médio, cara. Tá? Um dia, né, cruzado. As células começam a se arrebentar, cara, e aí o fígado vai morrendo, é a cirrose. Mas é por causa que todas as substâncias tóxicas vão para o fígado. Medicamentos vão ser processados tudo no fígado, ok? Na digestão, o fígado produz um líquido chamado de bile,
que é uma espécie de detergente que age sobre moléculas de gordura. Vamos explicar isso aqui. Então aqui está a foto de um fígado, né? Fígado bem grandão, vermelho escuro, bonitaço esse órgão aqui. Tá? Além de filtrar o sangue, então o fígado produz, na questão da digestão, a bile. A bile, gurizada, funciona que nem detergente de louça, que nem sabão. Quando tá lá, experimenta assim, ó, pega o óleo de soja, né, o que você chama de azeite, coloca ele um pouquinho assim, né, num recipiente, um prato, um pouquinho, e aí pinga detergente para você ver o que acontece com esse óleo. Ele se separa, né? Aquela mancha grande de óleo vira um monte de manchas menores. Ela não transforma quimicamente o óleo, mas ela quebra, ela diminui o tamanho dos pedaços de gordura, das moléculas de gordura. É isso que faz a bile. A bile funciona que nem um sabão, que nem um detergente. Diminui o tamanho das moléculas de gordura. Ela é produzida no fígado e fica armazenada na parte de baixo do fígado, que é a vesícula, que é o que você está vendo aqui. Ó. Então a vesícula é uma pequena bolsa, tá? Isso aqui, ó, vermelho aqui, é o fígado. Essa parte que está sendo segura aqui, ó, é a tripa, é o intestino. Tá? Então a vesícula fica debaixo do fígado e ela é uma bolsinha para armazenar esse sabão, a bile. Ela fica armazenada aqui e ela vai, quando vem o alimento, né, para cá, ela injeta esse sabão aqui para diminuir o tamanho das moléculas de gordura. Entendeu? Então a bile é esse líquido verde aqui mesmo, tá? Ah, professor, tem lá as pessoas que tem que tirar a vesícula, tem pedra na vesícula, né, professor? Isso mesmo. E daí, professor? E daí que o fígado vão fazer a ligação direta do fígado com a tripa, com o intestino, e ele vai lançar direto. Então você vai ter que ter cuidado, a pessoa que não tem mais a vesícula tem que cuidar muito dos alimentos aí de origem gordurosa. Tem que cuidar bastante. O meu avô tá com 88 anos hoje, ele tinha o que? Acho que uns 83, ele teve que tirar a vesícula. Né? E aí ele tem bastante cuidado com comida gordurosa. Esses dias meu pai mandou uma foto dele tomando café da manhã, comendo lá a cabeça de porco assada. Né? 7 horas da manhã comendo... Pergunta se ele tem colesterol. Não, ele não tem. Não, brincadeira. É esses veinhos, né? Os veinhos não são fáceis. Mas a gente ama esses veinhos. Saudade do meu avô, cara. Vamos adiante. Sair do fígado. Vamos para o pâncreas. Esse órgão... Cara, esse órgão, ele fica escondido. Estou nessa foto aqui de baixo, ó. Você quase não vai conseguir ver aqui, mas ele é um fiozinho amarelo que tem aqui, ó. Ele fica por debaixo do estômago, junto do intestino, debaixo do fígado, do estômago, junto com o intestino aqui. Ele é um órgão que fica lá todo ajeitadinho lá, meio que escondido. O pâncreas, este órgão importante aqui então, que é esse aqui. O pâncreas produz 3 enzimas digestórias, 3 substâncias químicas transformadoras de alimento. Uma se chama amilase, aquela mesma que tem lá na saliva, professor, tem a mesma função, fazer digestão de carboidrato. Então os açúcares, a farinha, a batata que você comeu, o pão, ele começa a ser digerido quimicamente na saliva e termina de ser digerido quimicamente no intestino pela amilase, que vem do pâncreas. O professor falou no intestino. Gente, essas 3 substâncias químicas produzidas pelo pâncreas, tá, que eu vou falar agora aqui, a amilase, a lipase e a tripsina, essas 3 enzimas digestórias do pâncreas. E a bile que eu falei do fígado, elas são injetadas, lançadas na nossa tripa, no nosso intestino fino, que é o próximo que eu vou mostrar ali. Não é que o alimento vai passar aqui por dentro do pâncreas, não. O alimento vem vindo do estômago, ele vai para a tripa. Tá? Do estômago ele vai para a tripa fina, certo? Para o intestino fino, delgado. E é nesse começo dessa tripa que aquela bile, aquela verde do fígado e essas do pâncreas, elas são injetadas ali dentro do intestino. Tá? Não vai passar alimento aqui por dentro do pâncreas. O fígado e o pâncreas são glândulas, não são tubos. Então a amilase do pâncreas, que ele lança no intestino, termina a digestão dos açúcares, dos carboidratos. Ele também produz uma outra chamada lipase,
que vai fazer transformação química da gordura. Ah, então vem lá do fígado, professor, aquela bile do fígado que diminui, torna os pedaços de gordura menores, né, moléculas menores, e aí vem essa lipase do pâncreas para transformar ela quimicamente. Isso aí. Ah, quer dizer que se não tivesse lá a bile ia ficar uma molécula muito grande e aí essa aqui não ia conseguir transformar. É isso, a bile diminui o tamanho da gordura, das moléculas de gordura, e aí a lipase faz a transformação química dela para a gente poder absorver para as nossas células. E a tripsina, que termina a digestão da proteína. Nós vimos lá no estômago a pepsina. Pepsina que faz a digestão de proteína no estômago e termina de ser digerida por essa enzima do pâncreas. O pâncreas, eu estou colocando aqui, ele é uma glândula que também produz a insulina. A insulina não tem a ver com a digestão, mas a insulina é um hormônio. Você já deve ter ouvido falar, né, da insulina, dos diabéticos, da diabetes. Ah, a pessoa não pode comer açúcar porque ele é diabético. Né? Por causa que o pâncreas, uma das áreas do pâncreas aqui, produz essa substância química chamada insulina, que é o que transporta os nossos açúcares pelo nosso corpo. Olha só, o nosso corpo vai digerir todos esses açúcares aqui, né? Esses carboidratos vão virar lá um açúcar chamado glicose, e isso vai passar por sangue. E aí do sangue tem que ir para todas as nossas células, que é a nossa fonte de energia, essa glicose, esse açúcar. Só que essa glicose, esse açúcar que nós conseguimos desses carboidratos que foram transformados, gurizada, né? Você comeu o pão, a batata, foi transformado na saliva, foi transformado agora no intestino pela essa amilase, ele vai virar algo chamado glicose e vai passar das tripas, vai passar para o sangue. E lá no sangue essa glicose tem que ser distribuída para todas as células. Só que ela não vai sozinha, ela precisa de uma transportadora, alguém que carregue ela. E quem carrega ela é esse hormônio aqui, a insulina, é ela que faz ele entrar nas células. Tá bom? Bom, então aqui, ó, o pâncreas está aqui embaixo, ó. É nessa parte, eu estou nessa primeira foto aqui, ó. É aqui que é a ligação, ó. Tem o fígado, tem o estômago e tem o pâncreas aqui embaixo. É nessa parte aqui do intestino, do começo da tripa fina, é onde que é lançada a bile do fígado, a amilase, a tripsina e a lipase do pâncreas é lançada aqui no começo da tripa, e aí tem todo esse caminho aqui para essas substâncias químicas fazerem essas transformações. Eles vão sendo transformados, né? Claro que aqui ele está desenrolado, então a tripa fina, chamada intestino delgado, delgado quer dizer fino, tá? A palavra delgado. Ah, isso é delgado, é fino. Então a tripa fina ela fica toda ajeitadinha aqui, né? Toda bonitinha. E quando ela se desloca, dá um nó na tripa. E aí tem que fazer cirurgia, nó na tripa. É onde ocorre então o final da digestão química dos alimentos. Então ele recebe os sucos digestórios do fígado e do pâncreas, aqui no começo. E ele tem todo esse caminho aqui para ir fazendo as transformações e lá no finalzinho ser absorvido pelo sangue, passar pelo sangue. O que não foi transformado, o que não vai ser transformado, vai virar o que, gurizada? Vai virar fezes. O cocô. E o cocôzinho. Vai virar fezes, vai virar bosta mesmo. Tá? E aí isso vai passar então para o intestino grosso, que é essa parte aqui, onde ele vai ser evacuado, né? O intestino grosso, ele sobe, cólon ascendente, transverso, descendente, e vai sair então pelo reto, lá no fiote, tá? Sendo eliminado aquilo que não foi aproveitado como fonte de energia, beleza? Aqui é uma fotinho final para a gente ver então, né, toda aqui a parte. Nós temos aqui da nossa respiração também. Aqui nós temos nosso tubo da digestão, tá? Os pulmões, o coração, o músculo da respiração. E todos os nossos órgãos digestórios aqui. Olha o fígado grandão aqui, ó, tá? Do lado direito. O estômago. Opa, é furado assim. Não, gente, que essa foto de anatomia aqui, esse estômago, isso aqui é de verdade, né? Isso aqui foi aberto só para poder observar ali por dentro como é que é o estômago, tá? Então, o estômago, certo? Toda a tripa fina aqui, ó, depois a tripa grossa vindo aqui por cima. Certo, gurizadinha? Então essa aí foi a aula sobre o sistema digestório.